Bom, pessoal, Dr. Paulo Tobal aqui. Hoje eu vou falar para vocês sobre hipertensão arterial, né? Vai ser um vídeo onde tem alguns tópicos que eu separei para ser mais organizado o vídeo, né? Porque é um vídeo que não é um vídeo muito curto. Mas eu quero que vocês tenham uma visão sobre hipertensão arterial, uma visão mais clara, né? De fatores multidisciplinares da fisiopatologia para vocês entenderem para você entender a sua própria hipertensão, para você ter uma visão um pouco mais técnica, mesmo que você não seja médico, seja o paciente no caso, para que você evite certas complicações por desconhecimento, né? Então, vamos começar. Eu queria que vocês clicassem no. Vocês se inscrevessem no canal e clicassem ativassem as notificações aí, porque eu vou postar vídeos regularmente. E sempre que eu postar um vídeo, você já vai ser notificado, né? E isso dá uma ajuda aí no canal que está começando agora. Mas vai ser de extrema utilidade para vocês, né? Sempre vão ser temas médicos. Eu tenho 30 anos de medicina como clínico, fora cardiologia, que também sou pós-graduado, urgência e emergência, medicina intensiva. Então eu sempre vou trazer tópicos interessantes e vou fazer alguns vídeos para esclarecimento geral sobre esses assuntos, tá bom? Muito bem. Falando um pouco de como que a pressão é regulada no organismo, para você ter uma ideia, uma visão, né, o coração é uma bomba, a bomba trabalha sob uma determinada pressão e existem mecanismos reguladores dessa pressão, né? Então você tem tanto os rins, que regulam a quantidade de líquido que a gente tem no corpo. Isso é um processo extremamente complexo, com receptores, com análise de eletrólitos e tudo mais. Você tem a elasticidade das artérias, que também ela tem uma certa complacência e ao mesmo tempo um tônus, que faz com que ela se adapte a mais líquido, menos líquido e mantenha a pressão normalmente naqueles valores. Esse mecanismo ele é regulado por substâncias vasopressoras e vasodilatadoras. Então também tem que ter um equilíbrio nessas substâncias. As substâncias também são produzidas em glândulas, né? Então é um mecanismo autorregulatório, com feedback, com receptores e tudo mais, né? E também temos outras glândulas que aparentemente muita gente esquece, mas tem que lembrar que elas também têm influência, como por exemplo a tireoide. Tá? A tireoide ela pode acelerar o metabolismo, ela pode diminuir o metabolismo dependendo da secreção regulada, autorregulada, né? A tireoide ela tem um sistema de autorregulação. Então, assim, são muitos mecanismos reguladores para que o sangue saia do coração, caminhe pela aorta, chegue nos capilares, faça a oxigenação dos tecidos todos, volte por capilares venosos para as veias, né, pelo sistema venoso, e retorne ao coração, que vai mandar para o pulmão para oxigenar esse sangue, do pulmão de volta para o coração e do coração para a circulação, para a grande circulação. Tudo isso acontece 60, 80 vezes por minuto. Né? Então, quando a gente compreende todo esse mecanismo regulatório, a gente começa a ter ideia de onde que pode haver os problemas que acabam resultando na pressão alta. Né? Muito bem. Então, vamos falar por partes. Né? Rigidez das artérias. O que pode diminuir a elasticidade das artérias e acabar causando um aumento na rigidez e ela não conseguir se adaptar e acabar contribuindo para o aumento da pressão? Normalmente, situações que envolvem formação de placas de arteriosclerose. Tá? Então você tem aí estilo de vida errado, de ingestão de gordura trans, uso de álcool, tabaco, tudo isso influencia no aumento dessas placas de arteriosclerose. Algumas partes dessas artérias podem também sofrer calcificação, e a calcificação todo mundo sabe que é rígida, o osso é de cálcio, né? Então isso acaba endurecendo esse sistema arterial e perde a complacência, e aí acaba contribuindo para o aumento da pressão. Esse é um dos fatores. Né? O outro fator é renal. Né? Os rins, ao longo dos anos, por diversos motivos, até por ingesta crônica excessiva de sal, presença de diabetes num determinado momento da vida com nefropatia diabética, uma série de fatores pode acabar levando a uma situação onde os rins não têm a mesma eficiência que tinha antes. Né? Então, com isso, também contribui para o aumento da pressão. Hipertiroidismo também pode contribuir para o aumento da pressão. E o hipotiroidismo resulta em obesidade, que é outro fator que aumenta a pressão, porque com o aumento da massa
corporal total do corpo, existe uma certa compressão do sistema venoso e acaba subindo a pressão. Não é segredo para ninguém que quando a pessoa perde peso e emagrece, a pressão abaixa. Então tem esse mecanismo também, certo? Então, quando você tem problema nesses mecanismos reguladores, né, você começa a ter a hipertensão. Por isso que quando o médico trata a hipertensão, ele solicita vários exames, ele vai investigar aonde ele tem que entrar com os medicamentos, cada medicamento tem uma ação específica, né? Então, se você tiver um hipertiroidismo ou hipotiroidismo, ele tem que ser tratado para que o tratamento da pressão arterial tenha sucesso, senão você entra com antihipertensivo e isso pode acabar não sendo tão eficaz porque existe um problema tiroidiano, por exemplo, atrapalhando, né? Nas substâncias que regulam a elasticidade das artérias, as vasopressoras, elas podem estar sujeitas também a alterações emocionais, porque toda vez que a pessoa ela se torna muito ansiosa ou ela permanece estressada por muito tempo, por algum motivo, né, existem a liberação de substâncias vasoativas e essas substâncias, cronicamente, elas podem acabar interferindo e elevando a pressão também, né, porque elas acabam, não que a elasticidade da artéria diminua, no caso fique mais rígida, não é isso, mas elas podem estar com um tônus maior devido a essas substâncias que são vasopressoras. Tá? Então aí também entra outro fator. É multifatorial a hipertensão, né? Então não é só tomar um comprimidinho lá, 2 comprimidinhos por dia, não ir no médico nunca mais que tá tudo certo, né? Não é bem assim, tá? Muito bem. Dos fatores todos que eu disse aqui, quando a pessoa ultrapassa os 40, 50 anos, que começam esses fatores a atuarem, se o paciente ainda se tornar diabético, pode entrar numa situação chamada síndrome metabólica. A síndrome metabólica, ela tem alguns fatores que, se você unir 3 deles, você tem esse diagnóstico de síndrome metabólica, que é elevação do LDL, com queda no HDL, com obesidade, né, diabetes. Então, desses fatores, se você conseguir unir 3 deles, você já pode diagnosticar a síndrome metabólica. E a síndrome metabólica ela é complicada porque tem várias situações que podem levar a eventos cardiovasculares, né? Então, aí você tem que ter muito cuidado com relação a eventos como AVCs, infartos, doenças arteriais obstrutivas periféricas, né? Existe uma série de situações que podem acontecer por causa disso. Então, quando o médico trata isso, ele trata sob um olhar técnico com os exames, né? Então, esses exames são realizados, função renal, função hepática, eletrólitos, dosagem de hormônios tiroidianos, dosagem de ácido úrico, que reflete um pouco também a questão emocional, né? Então, todos esses exames, aí a parte cardíaca também é importante, porque a pressão alta ela pode forçar o coração como bomba, e existe uma lei chamada lei de Frank-Starling, que o coração vai fazer o quê? Se ele sentir muita pressão e não conseguir fazer o trabalho dele, ele vai aumentar a força contrátil dele também. E todo músculo que trabalha demais, hipertrofia, né? Então, existe toda uma situação envolvendo a cardiologia, com exames específicos para coração, e se o coração ele aumenta de tamanho por excesso de pressão no sistema que faz ele aumentar de tamanho pelo esforço, isso é denominado cardiomiopatia hipertensiva, que leva a um quadro de insuficiência cardíaca, que agrava a situação da pressão arterial, né? Então aí não é só a hipertensão arterial, ele tem um problema de hipertensão arterial associado a uma cardiopatia, né? E se por acaso o paciente fosse tabagista, né, o que é muito comum também, existe o complicante da doença pulmonar obstrutiva crônica. Então veja que é uma situação muito complexa, cada paciente é de um jeito. É importante que vocês saberem que o tratamento da pressão alta ele é individualizado, ele é rastreado em todos os sistemas, tanto no sistema renal quanto no sistema pulmonar, sistema cardíaco, tudo, né? A parte vascular, tudo isso é rastreado pelo médico, né? E conforme necessidade ele pode encaminhar para especialistas que ele julgue necessário. Então é importante você estar sempre acompanhado pelo clínico ou por um cardiologista que acompanha a sua pressão, por exemplo. E ele pode encaminhar, por exemplo, para um nefrologista, um cirurgião vascular, um endocrinologista, conforme a necessidade, pneumologista, né? Tudo isso daí é um tratamento que envolve uma situação multifatorial, né? Recomendação: fazer seu tratamento com o seu médico, obedecer a frequência de reavaliações que o seu médico determinar,
certo? Então quem vai decidir quando você tem que passar no médico? Não é você, é o médico. Se ele falar para você, olha, eu quero ver você daqui 15 dias, ele tem motivo para isso. Olha, você pode retornar daqui 3 meses. Ele sabe o que está fazendo. 6 meses, tudo bem. Quanto mais longo o retorno, significa que a situação está mais controlada e que os exames estão indo tudo bem e tá tranquilo, né? Se ele quiser um retorno mais rápido, ele tem motivo para isso. E se você não vier nesse retorno, se você abandonar o médico e ficar tomando seus remédios ao léu, né, você pode simplesmente sofrer um evento cardiovascular, muitas vezes sem aviso. Tá? Muito bem. Próximo tópico que eu queria falar, assim, os primeiros sinais, né? Então, quando você ultrapassar os 40 anos e você por acaso tiver uma dor de cabeça que não melhora, muito fácil, você vai aferir sua pressão, ela está um pouco elevada, né? É recomendável que você meça a sua pressão mais vezes, né? Já agende um clínico para fazer os exames todos de rastreamento, para ver se essa pressão está se elevando esporadicamente por algum fator que você consiga controlar facilmente, por exemplo, estresse, comer sal demais e tal. Você controlando isso, a pressão normaliza, tudo bem. Mas isso tem que estar acompanhado por um profissional médico, certo? Senão, você acha que está controlando e pode não estar controlando. Podem ter outras situações que são detectadas nos exames, conforme eu já disse, que podem estar atuando se você não imagina isso aí, né? Então, é importante fazer o acompanhamento inicial, medir a pressão, fazer um controle, né? E se sua pressão subir esporadicamente com esses fatores que são controláveis, né, vai tentar se fazer uma mudança de estilo de vida, uma adaptação com relação à dieta e exercícios, controle de situações de estresse, né? E essas variáveis que são controláveis e que vão normalizar a sua pressão. Mesmo com tudo isso, a sua pressão continuar se elevando, então a pressão-alvo do paciente até 60 anos ou a 55 anos, vamos dizer que... Vou falar 12 por 8 para facilitar, teria que falar 120 por 80, né? Mas 12 por 8, 13 por 8, por aí, né? A pressão constantemente, se fica na faixa de 14 por 9, 15 por 9, 14 por 10, 15 por 10, chega num 16, então assim, fatalmente você vai ter que tratar, né? O colega vai iniciar o tratamento, vai buscar se tem alguma causa mais específica para dirigir o tratamento diretamente naquelas causas que eu disse, se for problema renal, se as lípides estiverem elevadas, se tiver algum problema relacionado às artérias, por exemplo, devido a seus hábitos de tabagismo de longa data, né? Um DPOC, por exemplo, que a gente chama de DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, ela complica, porque às vezes a pessoa tem dificuldade para respirar por broncoespasmo, isso diminui a oxigenação do sangue, e isso pode elevar os níveis pressóricos também, tá? E o tratamento também, o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica pode ter que envolver o uso de corticoides. E os corticoides são substâncias que são usadas com efeito anti-inflamatório e broncodilatador que podem reter líquido, diminuir a filtração renal, né? Então é uma situação bem complexa. Eu acho assim, as pessoas que têm pressão alta e ficam tomando remédio e abandonam o tratamento médico, essas pessoas geralmente têm surpresas muito desagradáveis, tá certo? Então, basicamente era isso que eu tinha a dizer para vocês, orientar bastante para vocês entenderem que o tratamento é multifatorial, o tratamento tem que ser individualizado, você não tem a mesma pressão alta que o seu vizinho, que o seu amigo, que o seu colega de trabalho, não é assim, cada um tem um fator diferente aí na pressão alta. O acompanhamento médico é importante, tem que ser feito, né? E principalmente, se dedicar, se o médico recomendar e seus hábitos anteriores forem muito ruins, a mudança de estilo de vida. Porque foi o mau estilo de vida que te levou àquele ponto ali que desenvolveu essa hipertensão, né? Então, álcool, tabagismo, sedentarismo, alimentação hipercalórica, hipergordurosa, baseada em ultraprocessados, rico em gordura trans, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis, porque vai fazer parte do seu tratamento. É a parceria que você vai ter com o seu médico. O médico faz a parte dele, você tem que fazer a sua parte. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Compartilhem com pessoas que precisam dessas orientações. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.